Eu via um homem me observando entre as árvores, todas as noites às 2 da manhã. No outono passado, passei algumas semanas na cabana do meu tio, nas florestas do Oregon. Ele tinha falecido no começo daquele ano e deixou a propriedade para o meu pai, que queria vendê-la. Antes de colocá-la no mercado, meu pai me pediu para ficar lá um tempo, garantir que tudo estivesse funcionando direito. Sem Wi-Fi, quase nenhum sinal de celular, só uma velha cabana de madeira cercada por quilômetros de floresta. Achei que seria tranquilo, um bom descanso do barulho da cidade. Nas primeiras noites, nada de anormal. Frio, silêncio, com o som ocasional de veados ou corujas ao longe. Aquele tipo de silêncio tão denso que parece pressionar os ouvidos. Passei os dias consertando coisas, torneiras com vazamento, portas rangendo, e as noites lendo perto da lareira. Então veio a quarta noite. Eu estava na cama, mexendo no celular com os poucos podcasts salvos offline, quando notei algo estranho. A janela ao pé da cama não tinha cortina e dava para ver direto a linha das árvores. Estava completamente escuro, exceto pela luz fraca da lua. Foi quando eu vi ele, um homem, parado, perfeitamente imóvel entre duas árvores, longe demais para ver o rosto, mas perto o suficiente para perceber que ele estava de frente para a cabana, de frente para mim. A princípio achei que fosse um toco de árvore ou um jogo de sombras. Me sentei e fiquei encarando. Ele não se mexeu, nem eu. Me convenci de que era coisa da minha cabeça. Apaguei a luz e me enfiei debaixo das cobertas, tentando ignorar o nó que crescia no meu estômago. Na manhã seguinte, fui até o local. Nada, nenhuma pegada, só terra fria e úmida e silêncio. Na noite seguinte, acordei de novo às 2 e 3 da manhã. Lembro do horário porque olhei o celular assim que abri os olhos. Nenhum alarme, nenhum barulho, só a necessidade de olhar pela janela. E lá estava ele de novo, mesma posição, mesmo jeito, observando. Dessa vez, eu senti aquele instinto primal que arrepia até a alma, avisando que algo estava muito errado. Não consegui dormir o resto da noite. No dia seguinte, voltei à linha das árvores. Levei uma lanterna, mesmo com o sol alto. Nada novamente. Mas agora eu estava tenso. Comecei a deixar o atiçador da lareira ao lado da cama. Na sexta noite, já esperava por ele. Mal dormi. Fiquei deitado, com o cobertor até o queixo, os olhos grudados na janela. Como um relógio, às 2 da manhã, ele apareceu. Mas dessa vez, estava mais perto. Uns 10, talvez 15 passos mais próximo que antes. Ainda imóvel, ainda observando. Naquela noite, finalmente liguei para o meu pai. Ele disse que devia ser estresse ou isolamento e sugeriu que eu fosse embora antes do previsto se estivesse desconfortável. Mas eu não queria parecer louco e uma parte de mim ainda queria acreditar que era tudo coisa da minha cabeça. Na noite seguinte, deixei a luz acesa e botei uma cadeira virada para a janela. Sentei ali, atiçador na mão, encarando a floresta como se estivesse desafiando ele a aparecer. E ele apareceu, exatamente às 2 da manhã, mais perto outra vez. Dessa vez eu vi mais detalhes. Ele usava algo escuro, talvez uma jaqueta, e sua postura era estranha, rígida, demais, como se nem estivesse respirando. Eu gritei, não por coragem, por desespero. Gritei, "Quem é você?" E bati o atiçador no batente da janela. Ele não reagiu, não se moveu, apenas ficou ali, como se minhas palavras não significassem nada. Acendi todas as luzes externas da cabana e esperei amanhecer. No dia seguinte, dirigi uns 40 minutos até a cidade e perguntei para o xerife se alguém tinha relatado algo suspeito na área. Ele me olhou como se eu estivesse perdendo o tempo dele e disse que provavelmente era algum caçador passando. "A floresta prega peças em quem é da cidade", ele falou. Mas eu sabia o que vi. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordado, determinado a não deixar ele me surpreender.
Às 2 da manhã, ele não estava lá. Às 2:01, a energia caiu. Eu congelei. As luzes, o aquecedor, tudo apagado de uma vez. Escuridão total. Então eu ouvi um toque suave na janela. Não foi alto, só uma vez. Delicado, intencional. Eu não conseguia ver nada, mas eu sabia que ele não estava mais na beira da floresta. Ele estava bem ali, do lado de fora da janela. Fui recuando, passo a passo, em direção à porta, com o atiçador em punho. Foi quando ouvi o segundo toque, não na janela, na parte de trás da cabana. Fiquei parado, coração disparado, até ouvir o terceiro toque, na porta da frente. Ele estava circulando, testando. Fiquei trancado naquele quarto, segurando o atiçador até a luz da manhã surgir e a energia voltar. Fui embora naquela manhã. Não arrumei nada. Não me importei. Meu pai vendeu a cabana 3 meses depois para um casal aposentado da Califórnia. Nunca contei a eles o que aconteceu, mas às vezes, tarde da noite, eu ainda me pergunto: o que teria acontecido se eu abrisse a porta? O homem que imita meu pai. Meu pai desapareceu sem deixar vestígios há 3 meses. Agora, todas as noites às 2 da manhã, ele aparece parado entre as árvores, mas não é mais ele. Meu pai era o tipo de homem que você confiava de olhos fechados. Forte, calmo, sempre com um conselho pronto ou um comentário bobo para quebrar o clima. Ele adorava trilhas e conhecia cada centímetro da mata que cercava nossa casa no interior de Minas Gerais. No fim de abril, ele saiu para uma caminhada antes do pôr do sol, como sempre fazia, mas dessa vez não voltou. Buscas foram feitas, helicópteros, cães farejadores, até gente da cidade vizinha ajudou. Nada, nenhum sinal, nenhuma pista. Era como se ele tivesse evaporado. O luto foi estranho. Minha mãe chorava em silêncio e eu tentava manter a casa funcionando. As noites eram as piores, silenciosas demais. A floresta parecia mais viva do que nunca, e não de um jeito bom. Cerca de 3 semanas depois do desaparecimento, comecei a acordar por volta das 2 da manhã. Sempre nesse horário, sempre com a sensação de estar sendo observado. No começo, achei que era só ansiedade ou o costume do meu pai de passar perto da janela voltando das trilhas. Mas numa dessas madrugadas, levantei e olhei pela cortina. E lá estava ele, parado entre as árvores, a uns 10 metros da casa, imóvel. Era ele. Mesmo porte, mesmo casaco verde, mesmo jeito de manter os braços ao lado do corpo. Eu congelei. Chamei minha mãe, mas quando ela chegou, não tinha mais nada lá. Ela disse que eu estava vendo coisas, e talvez ela estivesse certa. Talvez fosse só o luto. Na noite seguinte, às 2 da manhã exatas, me forcei a ficar acordado. Peguei uma cadeira, sentei perto da janela. Nada, só o escuro da mata. Até que, lentamente, meus olhos se ajustaram, e lá estava ele de novo, no mesmo lugar, exatamente na mesma posição. Só que agora, ele estava mais próximo. Corri até a porta, abri e gritei: "Pai!" Mas a figura se virou, e o jeito que virou foi errado. Como se o pescoço e os ombros se movessem ao mesmo tempo, rápido demais, mas sem qualquer som. Me arrepiei inteiro. Quando pisquei, ele tinha desaparecido entre as árvores. Nas noites seguintes, ele continuou aparecendo, sempre às 2 em ponto, sempre um pouco mais perto. Nunca fazia nada, só me encarava. Minha mãe ainda dizia que eu precisava dormir melhor. Ela não via nada. Então, decidi gravar. Coloquei meu celular apontado para a janela, com alarme para ativar a câmera às 1h59. No dia seguinte, fui rever a filmagem. E lá estava ele, parado entre as árvores. Mas algo estava muito errado no vídeo. Ele não ficou parado o tempo todo. Ele se movia, só quando eu não estava olhando. Passos longos, angulosos, quase mecânicos, sempre direto na direção da janela. Mas às 2h05, no último segundo do vídeo, ele desaparecia de novo. No vídeo, meus olhos estavam fechados.
Eu tinha adormecido na cadeira. Comecei a dormir no quarto da minha mãe, sem contar o motivo. Mas mesmo assim, às 2 da manhã, eu acordava, e o som vinha, galhos se partindo, folhas sendo pisadas, mais perto, até a noite em que não consegui mais evitar. Levantei, fui até a janela da sala e olhei. Dessa vez ele estava bem na borda da clareira. Não posso explicar exatamente o porquê, mas naquele momento eu soube que aquilo não era meu pai. Parecia com ele, mas não era. Havia algo errado nos olhos, ou na ausência deles. Pareciam poços escuros onde devia haver humanidade. O rosto estava um pouco derretido, como se alguém tivesse tentado esculpir meu pai de memória e falhado por pouco. E então ele sorriu, ou tentou sorrir. Os lábios se abriram devagar, revelando dentes que pareciam demais, afiados demais. Aquele sorriso não era do meu pai, era a imitação de um sorriso. Corri para trás, tropecei, bati o ombro na parede e caí. Quando voltei a olhar pela janela, ele não estava mais lá. Achei que tinha acabado. Até hoje. Hoje, às 2 da manhã, a campainha tocou. Minha mãe já dormia, então fui atender. No portão, parado, estava ele. Mesmo casaco verde, mesmo porte, mesmo olhar vazio. Só que agora ele falava. Filho, disse com a voz exata do meu pai. Por que você não me deixa entrar? Eu não respondi. Só travei a porta e corri para o quarto da minha mãe. Ela disse que eu estava tendo um pesadelo, que ninguém tocou a campainha. Mas eu sei o que vi. E amanhã eu sei que ele vai voltar. Às 2 da manhã. Mais perto. Sempre mais perto. A cabana do vizinho que ninguém usa. O velho sempre dizia que ninguém mais entrava na cabana dos fundos. Mas às vezes, tarde da noite, eu via uma luz acesa por entre as tábuas das janelas. E algo se movendo lá dentro. Meus pais compraram uma chácara no interior de São Paulo, no fim de 2022. O lugar era isolado, rodeado por mata e vizinhos afastados, do jeito que minha mãe sempre sonhou. A casa era simples, mas charmosa, com um grande terreno e, bem ao fundo, uma cerca de arame que separava nossa propriedade da do senhor Otávio, um viúvo bem idoso, dono da casa vizinha. Logo nos primeiros dias, quando fomos nos apresentar, ele foi direto ao ponto, educado, mas reservado. Nos alertou sobre a mata à noite. Tem coisa que não gosta de ser incomodada, ele disse meio rindo, e antes de nos despedirmos, apontou para a cabana nos fundos do terreno dele e disse: aquilo ali pode ver, mas não se aproxime, ninguém usa mais. A tal cabana era pequena, de madeira velha, com a pintura completamente descascada. Mesmo de longe, dava para sentir um ar estranho vindo dela. Meu pai achou que era só superstição de interior, e eu... Bom, fiquei curioso. Era impossível não notar como o mato crescia diferente ao redor dela, mais seco, mais torto, como se a natureza também evitasse aquele canto. No primeiro mês, nada aconteceu, mas certa noite, pouco depois da meia-noite, saí para pegar sinal de celular no quintal e vi uma luz fraca acesa dentro da cabana. Tremia como uma vela, mas não havia ninguém morando com o senhor Otávio, e ele dormia cedo. Fiquei ali, parado, tentando entender se meus olhos estavam me pregando uma peça. Então, a luz se apagou, e antes que eu pudesse me virar, tive certeza de ver uma sombra se mover por trás da janela da cabana. Contei para o meu pai no dia seguinte, que riu, dizendo que o velho provavelmente usava a cabana às vezes, mesmo que não admitisse. Mas algo não batia. O lugar parecia abandonado há anos. Por que acender uma vela? E por que mentir sobre usá-la? Na semana seguinte, comecei a acordar todas as noites no mesmo horário, 3h03 da manhã, sempre com a sensação de estar sendo observado. Olhava pela janela do meu quarto, que dava direto para a linha das árvores, e via a cabana lá, escura, silenciosa. Mas às vezes, havia algo parado na porta. Não era o senhor Otávio. Era alto demais, magro demais, e não se movia.
Contei para minha mãe e ela ficou assustada de verdade, mas pelas razões erradas. Achava que era algum morador de rua invadindo propriedades. Ligamos para a polícia local, que fez uma ronda, mas não viu nada de errado. Na noite seguinte, deixei meu celular gravando, apontado para a cabana. O vídeo só pegava a silhueta entre as árvores, mas por volta das 3 horas, a porta se abriu sozinha, lenta, rangendo, e algo saiu. Algo que rastejava. Pausei o vídeo e fiquei olhando quadro por quadro. Era quase impossível ver, mas havia braços, finos, como galhos, compridos demais, e olhos. Não brilhavam, eles absorviam a luz, negros como buracos. Mostrei para o meu pai. Ele mandou eu parar de inventar história e deletou o vídeo. Na noite seguinte, acordei com batidas, 3 batidas, secas, precisas, na janela do meu quarto. Fiquei congelado na cama. Esperei. Ouvi passos, leves, mas longos, como se alguém deslizasse ao invés de andar, passando pela lateral da casa, indo em direção à porta dos fundos. No dia seguinte, fomos falar com o Sr. Otávio. Antes que disséssemos qualquer coisa, ele só murmurou: "Vocês olharam demais." Ele então nos contou, olhando para o chão o tempo todo, que aquela cabana era do irmão mais velho dele, um homem que, segundo ele, mexia com coisas que ninguém devia. Dizem que, numa noite em 1987, ele entrou lá com uma Bíblia, um espelho e um porco preto, e nunca mais saiu. Mas a porta da cabana apareceu aberta no dia seguinte, e continuava abrindo, de tempos em tempos. Otávio disse que ninguém mais foi até lá desde então, que a coisa que está lá dentro se lembra dos olhos de quem olha por muito tempo, e que quanto mais você repara nela, mais ela te nota também. Faz uma semana que voltei para São Paulo. Pedi para passar uns dias na casa de um amigo, mas ainda acordo às 3h03. Ainda sinto aquela presença parada perto da janela. E hoje, recebi uma foto do meu pai. Era a cabana. Só que agora a porta estava aberta de novo, e algo muito familiar me olhava da escuridão. A voz, no áudio que eu não gravei. Achei que estivesse sozinho naquela noite, até ouvir a segunda voz no áudio que gravei. Nunca fui de mandar áudios no WhatsApp, mas naquela noite eu estava cansado demais para digitar. Era por volta de 1h40 da madrugada, e eu tinha acabado de deitar depois de um dia longo de trabalho. Minha namorada, Letícia, tinha me mandado uma mensagem perguntando se eu ainda estava acordado, e como ela estava ansiosa por causa de uma entrevista no dia seguinte, resolvi responder com um áudio, falando baixinho para não acordar minha avó, com quem moro. Gravei o áudio direto da cama, com o celular a uns 30 centímetros do meu rosto. Dizia algo tipo: "Tô acordado sim, só tô exausto hoje, mas amanhã cedo a gente conversa, tá? Vai dar tudo certo na sua entrevista." E foi só isso. Curto, tranquilo. Enviei e deixei o celular na mesa de cabeceira. Apaguei logo em seguida. No dia seguinte, acordei já atrasado para o trabalho. Enquanto escovava os dentes, abri o WhatsApp para ver se Letícia tinha respondido. Ela tinha mandado só uma coisa: "Que voz foi aquela no fundo do áudio?" Na hora gelei. Parei tudo e fui ouvir o áudio ali mesmo, com a escova ainda na boca. No começo estava normal. Era minha voz, cansada e um pouco rouca. "Tô acordado, sim." Mas uns 2 segundos depois de eu começar a falar, tinha outra voz, sussurrando. Não dava para entender direito o que dizia. Era muito baixa e parecia vir de mais longe, mas estava lá. Soava quase como uma respiração seguida de um cochicho, como se alguém tentasse falar no exato momento que eu também falava. Era uma voz grave, masculina. Eu juro por tudo que estava sozinho no quarto. Na hora, eu achei que podia ser alguma interferência, ruído do microfone. Mas algo naquela voz não soava acidental. Era ritmada, deliberada, como se repetisse algo. Eu aumentei o volume ao máximo e coloquei o celular colado no ouvido. No meio da minha fala, dá para ouvir claramente: "Ele está olhando." A escova caiu da minha mão. Pausei o áudio.
Voltei. Ouvi de novo. E de novo. A voz não era minha. Não era de ninguém que eu conhecesse. E definitivamente não era Letícia brincando. Ela nem tinha mandado áudio, só o texto. Na hora, revirei meu quarto, olhando embaixo da cama, dentro do armário, até abri a janela para ver se alguém poderia ter falado do lado de fora. Mas eu moro no segundo andar de um sobrado, e o quarto fica nos fundos, virado para um muro alto. Não tinha como. Liguei para Letícia e pus ela para ouvir. Ela ficou em silêncio por uns segundos e perguntou se eu estava zoando. Falei que não. Falei que eu estava completamente sozinho quando gravei aquilo. Ela só disse: "Então tem alguém aí com você, e ele não quer que você saiba." Naquela noite, eu mal consegui dormir. Fiquei encarando o celular por horas, ouvindo o mesmo trecho. Quanto mais eu ouvia, mais parecia que a voz repetia coisas diferentes. Algumas vezes soava como: "Ele está escutando." Em outras parecia dizer: "Não fale." Comecei a achar que estava ficando paranoico. 2 dias depois, decidi mostrar o áudio para um colega do trabalho que manja de edição de som. Ele levou para casa, jogou no software dele, limpou os ruídos e me mandou uma mensagem só com: "Cara, tem 3 vozes nesse áudio. A minha, a que sussurra, e outra atrás das duas. Uma voz abafada, como se estivesse presa em algum lugar." Ele conseguiu isolar um pedaço e juro por tudo, era alguém sussurrando: "Me ajuda." Eu apaguei o áudio naquele mesmo dia. Deletei do WhatsApp, do celular, da nuvem. Mas até hoje, tem vezes que eu estou sozinho no quarto, deitado, e ouço sussurros vindos do canto onde gravei aquela mensagem. Já troquei de celular. Mudei o quarto de lugar. Mas tem noites em que acordo às 1h40 em ponto, sempre com a mesma sensação de que tem alguém ali, na escuridão, bem atrás de mim, esperando eu falar de novo. O homem sentado. No canto do meu quarto, eu pensava que era apenas uma sombra, até a sombra virar a cabeça e olhar direto para mim. Sempre dormi de porta fechada e luz completamente apagada. Nunca tive medo do escuro. Mas nas últimas semanas, comecei a acordar no meio da noite com uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. No começo, achei que fosse ansiedade, estresse, aquele tipo de paranoia que a gente ignora e volta a dormir. Mas em uma dessas noites, acordei às 3h12 da manhã e vi algo, um vulto, no canto do quarto, onde a parede faz uma pequena curva entre o armário e a escrivaninha. Era como uma mancha mais escura que o próprio escuro, uma silhueta sentada, imóvel. Eu pisquei algumas vezes, tentando focar. Nada se mexia. Pensei que era só um amontoado de roupas jogadas ali, criando a ilusão de uma figura humana. Voltei a dormir. Na noite seguinte, a mesma coisa. Acordei no mesmo horário. E ele ainda estava lá. Mas dessa vez, mais definido. Era um homem claramente. Sentado de lado, os ombros curvados, a cabeça abaixada. Eu não via rosto, mas dava para perceber que ele estava de frente para o meu corpo, observando. Eu me obriguei a acender o abajur. Num pulo, estiquei o braço, acionei o botão. A luz se acendeu e o canto estava vazio. De novo tentei racionalizar. O cérebro cria formas no escuro, certo? Sombra, sugestão, cansaço. Só isso. Mas isso começou a se repetir. Toda noite, mesmo horário, eu acordava. E ele estava lá, cada vez mais nítido. Até que, numa dessas madrugadas, eu tive certeza de uma coisa. Ele estava mais perto da minha cama, não mais no canto. Estava entre o armário e a escrivaninha, mas mais à frente, como se aproximasse, centímetro por centímetro, a cada noite. Eu até medi a distância um dia, durante o dia. Anotei num caderno 23 passos da cama. Na noite seguinte, ele estava a 21. Comecei a deixar a luz do abajur acesa. Tranquei a porta. Cheguei a dormir com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro, mas nenhuma luz, nenhuma tranca parecia impedir a presença. A pior noite
Foi quando ele não apareceu no canto. Acordei em silêncio, o quarto escuro e o canto vazio. Por um instante, senti alívio. Talvez tivesse ido embora, mas quando virei a cabeça para o lado, ele estava sentado na cadeira da minha escrivaninha, a menos de 2 metros de mim. Não sei descrever o terror de ver aquele homem, imóvel, quase fundido à escuridão, com a cabeça inclinada de um jeito estranho, como se estivesse tentando entender o que eu era, ou o que eu estava fazendo ali. Não consegui me mexer. O pânico era tão forte que doía. Então, ele virou a cabeça, lentamente, em um movimento seco, quase mecânico, e olhou direto para mim. Eu não vi olhos, mas soube que ele me via, que sabia que eu estava consciente, e naquele momento tive uma certeza sufocante. Ele não era humano. Apenas fechei os olhos e torci para apagar. Na manhã seguinte, a cadeira estava virada para a cama. Eu moro sozinho. Desde então, evito dormir. Quando consigo, é com a luz acesa e alguma coisa tocando no fundo, geralmente TV ou música. Mas nada impede que eu acorde às 3h12 em ponto. E toda vez que abro os olhos, ele está de volta ao canto, sentado, esperando. Um amigo sugeriu instalar uma câmera no quarto. Fiz isso. Deixei gravando a noite toda. Assisti ao vídeo no dia seguinte. Das 3h11 até as 3h29, a câmera só mostra uma falha de gravação. Tela preta. Nenhum dado. Nada registrado. Mas o áudio continua. São 18 minutos de respiração. Grave, lenta, vindo de dentro do quarto. E um único som ao final. A cadeira da escrivaninha rangendo. Encontrei um caderno enterrado. No meu quintal. Eu só queria plantar uma horta, mas o que desenterrei no quintal parecia estar esperando por mim. Comprei uma casa antiga no interior para finalmente ter um pouco de sossego. Depois de anos em apartamento, o silêncio do campo parecia um luxo. Uma das primeiras coisas que quis fazer foi uma pequena horta. Tomate, manjericão, essas coisas simples. Comecei a cavar um dos canteiros no fundo do quintal. A terra estava dura. Parecia não ser mexida há décadas. Depois de uns 30 centímetros, bati em algo. Achei que fosse uma pedra, mas logo percebi que era uma caixa de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapato. Tirei ela da terra, limpei com a pá. Tava fechada com um arame torcido. Cortei com um alicate. Lá dentro havia um caderno de capa preta, embolorado nas bordas, mas ainda legível, sem título. Sem nome. Na primeira página, uma caligrafia firme, estranhamente formal. Este caderno não deve ser lido. Se foi encontrado, enterre novamente. Fiquei arrepiado. Achei que era alguma brincadeira ou diário antigo de criança. Mas claro, ignorei o aviso. Curiosidade sempre fala mais alto, né? As primeiras páginas eram estranhas. Frases curtas, soltas, repetitivas. Não olhe pela janela depois da meia-noite. Ele sabe que você está lendo. Não diga o nome dele em voz alta. Virei mais páginas. Algumas estavam cobertas de rabiscos agressivos, como se alguém tivesse passado o lápis com raiva, até rasgar o papel. Mas entre os rabiscos, ainda dava para ler coisas como: o homem do quintal vem quando escurece. Não se mexa se ouvir a respiração. Comecei a sentir um desconforto real, mas já estava fisgado. Nas páginas do meio, a escrita mudava. Ficava apressada, quase desesperada, como se a pessoa tivesse escrito aquilo, escondida, com medo. 3h17, ele passou pela janela. 4h02, ele sussurrou meu nome. 5 horas, eu travei a porta, mas ele entrou mesmo assim. A última entrada, no fim do caderno, estava quase ilegível. Ele está do lado de fora agora. Ele... E terminava ali, como se quem escrevia tivesse sido interrompido. Fechei o caderno com a sensação de que tinha lido algo que não devia. Fiquei dias pensando em quem teria escrito aquilo. Um morador antigo? Algum tipo de brincadeira macabra?
Mas a coisa ficou realmente estranha na semana seguinte. Comecei a acordar toda noite às 3h17, exatamente o horário escrito no caderno. Sem alarme, sem barulho. Só acordava, do nada, com a mesma sensação. Alguém me observando da janela do quarto. O quintal ficava escuro como breu àquela hora. E por mais que eu tentasse racionalizar, eu via algo lá, uma silhueta, imóvel, no mesmo ponto onde eu havia desenterrado a caixa. Depois de 4 noites seguidas assim, perdi o controle. Desci com a lanterna e fui até o lugar. Cavei com as mãos, desesperado, tentando enterrar de volta o maldito caderno. Mas ele não estava mais lá. Naquela noite, às 3h17, a janela do meu quarto bateu com força, mesmo fechada. O vidro rachou, e no vidro embaçado vi uma marca, como uma mão, comprida, com dedos demais. Eu me mudei da casa uma semana depois. Aluguei um apartamento no centro da cidade e não voltei mais lá. Mas o caderno, eu nunca mais vi. O problema é que ontem à noite, exatamente às 3h17, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem no Notes. Só dizia: "Você não devia ter lido."